No Evangelho de Lucas, capítulo 5, do versículo 29 ao 32, que diz assim: Então lhe ofereceu Levi um grande banquete à sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: Por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justo, e sim pecadores ao arrependimento. Palavra do Senhor. Nós vemos aqui no Evangelho de Lucas um acontecimento, um evento em um banquete que foi oferecido por Levi. E ali estavam também numerosos publicanos. Os publicanos eram pessoas que eram odiadas pelo povo judeu, e principalmente os religiosos da época, os fariseus e os escribas. Ou seja, todos os judeus, fariseus, sejam religiosos ou não, eles não gostavam dos publicanos. Vendo ali nos versículos mais atrás, Levi foi um publicano que foi convertido ao Evangelho de Jesus Cristo. Jesus olhou para ele e disse: Siga-me. E ele largou aquela vida de publicano e seguiu Jesus. Então ele ofereceu um banquete a Jesus Cristo e aos seus discípulos, tendo junto com eles ali outros publicanos foram ali. E os fariseus e os escribas chegaram lá também e começaram a murmurar, começaram a reclamar, e fizeram essas murmurações, essas reclamações aos discípulos de Jesus. E falaram aos discípulos de Jesus com uma pergunta, perguntando: Por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Ora, por que vocês, discípulos, e o mestre de vocês estão comendo com esses pecadores? Estão comendo com esses publicanos e pecadores? Então Jesus, ouvindo essa murmuração, ouvindo essa reclamação, respondeu a eles, dizendo: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. O versículo 32 diz: Não vim chamar o justo, e sim pecadores ao arrependimento. Ora, Jesus ele comparou o pecado e aquelas pessoas daquela época, de todas as épocas, todos os pecadores. Jesus compara isso a uma doença. O pecado é uma doença que foi transmitido por gerações e gerações desde a queda do homem lá no Éden, aonde Adão e Eva desobedeceram uma ordem, a palavra de Deus. Daí então, essa desobediência gerou o pecado original e o pecado do mundo inteiro. Todos os homens são pecadores. Ora, a palavra de Deus diz que não há um justo sequer. E Jesus comparou os pecadores como que se eles estivessem doentes. Os publicanos, os pecadores e até mesmo essa raça de religioso da época, que eram os fariseus. Eles pensavam ser justos, eles pensavam viver correto, mas eram fariseus que viviam uma falsa religiosidade, eram pecadores também, assim como os publicanos que eles criticavam tanto. E Jesus disse: todos estão em pecado, todos estão doentes e precisam de um médico. Esse médico aqui é o próprio Jesus, que veio
curar os homens dessa doença chamada pecado. Como ele fez isso? Morrendo na cruz, derramando seu sangue. Morreu, derramou o seu sangue e nos trouxe a salvação, nos trouxe a cura, nos trouxe a ponte que tinha se quebrado entre o homem e Deus. Cristo também religou essa ponte, criou novamente essa ponte entre o homem e Deus que foi perdido lá no Éden, onde eu disse no início que foi quebrado por causa do pecado de Adão e Eva, por causa da queda, dos pecados de Adão e Eva e dos seus descendentes, que somos todos nós. Jesus Cristo veio, morreu na cruz, derramou o seu sangue para salvar os pecadores e criar essa ligação, essa comunhão de volta do homem com Deus. Ele fez essa ponte entre o homem e Deus novamente. Ele veio curar, salvar e veio chamar o homem ao arrependimento de seus pecados, dessa doença que se chama pecado, que atingiu toda a raça humana. E continuando, Jesus disse assim: não são os sãos que precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim pecadores ao arrependimento. Ou seja, a resposta de Cristo foi bem clara. Ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Ele não veio chamar justo, até porque não existe justo nenhum, um justo sequer na terra. Todos padeceram, todos nascem com o pecado original, todos nascem com a doença de Adão, o pecado original. Já nascemos com esse pecado. Esse pecado é purificado, justificado no sangue de Jesus. Ele é o médico dos médicos, ele que veio curar, ele que veio salvar e libertar os doentes dessa doença chamada pecado. E quando ele veio ali, comendo com esses pecadores e publicanos, ele falou para esses falsos religiosos, os chamados fariseus na época, os escribas. Parece que Jesus está falando aqui: vocês se acham sãos, vocês se acham justos, porém eu não vim para eles, não vim para justo, não vim para os sãos. Eu vim para os doentes, eu vim para os pecadores. Vocês acham e se consideram justos mais do que os publicanos e os pecadores? Muitos dos fariseus se achavam assim, se achavam justos, se achavam santos, só que eles não eram, porque, como eu disse no início, toda a raça humana, todo homem é pecador, não há um justo sequer. Todos sofrem da doença chamada pecado, que veio desde o princípio lá do Éden, de Adão e Eva, depois da queda do homem e da mulher. Mas esses fariseus se achavam os tais e criticavam Jesus e os seus discípulos por estarem comendo com pecadores. Ora, Jesus comia com pecadores, Jesus andava também com pecadores, porém ele não praticava o pecado, não praticava o que eles faziam. É a mesma coisa o cristão hoje, salvo, comprado e lavado pelo sangue de Jesus, justificado pelos méritos de Cristo. Ele pode, sim, andar com pecadores, comer com pecadores, porém, não se misturar no sentido de fazer o que eles fazem, mas sim ensinar o Evangelho, mostrar para eles o remédio que é Jesus Cristo. Todo aquele que confessou Jesus como seu Salvador, se arrependeu dos seus pecados, andam em comunhão com o Mestre, aprenderam de Cristo, estão aprendendo cada vez mais de Cristo, eles têm que ensinar o Evangelho para as outras pessoas, mostrar para eles aonde está a cura, mostrar para eles aonde é o remédio.
Porque Cristo ele veio sim para toda a raça humana caída, doente. Dentro disso, Deus tem os seus eleitos, os seus servos, aonde ele vai chamar ao arrependimento. E sim, assim como Levi ouviu a mensagem do Evangelho, assim como Levi ouviu a voz do Senhor Jesus dizendo: segue-me, os pecadores, os seus eleitos, os que vivem numa vida de pecado e doença, também vão ouvir a voz do Mestre e vão se arrepender. Porque Cristo, quando chama, ele não chama para continuar na prática do pecado, mas sim que eles venham e se arrependam das suas práticas pecaminosas e sigam o mestre, e sigam o médico, que é Jesus Cristo. Então Levi ouviu isso e ele ficou tão feliz que deu um banquete para Jesus e os seus discípulos. Nesse momento do banquete, Jesus ali também trouxe essa repreensão para os falsos religiosos da época, os fariseus, os escribas. Não vim chamar os justos, e sim pecadores ao arrependimento. Que essa mensagem de Cristo, esse chamado ao arrependimento, venha entrar nas suas vidas e que Deus venha produzir cada vez mais o verdadeiro arrependimento nos seus corações. Que o Senhor e os seus ouvidos espirituais, os seus olhos se abram, os olhos espirituais, os olhos que estão cegos, os ouvidos que estão tampados para o Evangelho, venha se abrir quando Cristo chegar para vocês e disser: segue-me, arrependam-se dos seus pecados e sigam. Isso é para qualquer pecador. Cristo veio chamar os pecadores ao arrependimento, como ele mesmo disse. E aquele que ouvir a voz do Senhor, ele vai se arrepender dos seus pecados e vai seguir a Cristo como o único suficiente Salvador e Senhor da sua vida. Este é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo, ele aponta a doença, que é o pecado, para poder manifestar e ver a grandeza da graça. O Evangelho, ele não vem trazer ou dizer que tudo vai dar certo na tua vida, você vai ser bem financeiramente. Isso não é o Evangelho. O Evangelho, ele vai te mostrar a doença, o Evangelho de Cristo, as palavras de Cristo. O Evangelho de Cristo vai apontar para a sua doença, a doença chamada pecado, aonde os médicos da terra não podem curar, não existe vacina. A única vacina e o único médico é Cristo. Ele veio chamar os homens ao arrependimento. Então o Evangelho, quando alcança o homem, ele cura, ele salva esse homem. Para isso deve ser ensinado que o homem é pecador, está caído, e ele precisa de Cristo. Você aponta a doença, que é o pecado, para depois falar do remédio, que é a salvação pela graça e pelos méritos de Cristo na cruz.